dia é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem: ah, mas na minha época as coisas eram diferentes. No meu tempo não existia isso. E a pessoa quer justificar um tempo, o passado, que é entre 50 a 70 anos atrás. Não é um tempo muito distante comparado a coisas muito mais antigas, né? E eu me refiro a isso para as pessoas que querem justificar o seu preconceito e a sua ignorância. E é muito comum as pessoas ouvirem isso de qualquer comunidade, de qualquer lugar, independente do gênero, da sexualidade. Mas, especificamente aqui agora, eu estou me referindo às pessoas transexuais. As pessoas usam esse tipo de argumento para poder justificar o seu preconceito, a sua opinião completamente e totalmente ignorante. Elas falam que naquela época não existia isso, sendo que a transexualidade, ela existia há muito, muito tempo. Por exemplo, é muito simples. É só a pessoa acessar a internet e verificar qual é o primeiro registro de uma pessoa transexual aqui no Brasil ou no mundo. Aqui no Brasil, a primeira pessoa transexual que chegou aqui, ela chegou escravizada. Foi tirado tudo dela. Tudo. E quando chegou aqui, ainda recebeu o nome de batismo de Francisco. Só que tiraram tudo dela, menos a sua dignidade. Ela bateu no peito e falou: eu não vou me chamar Francisco. Eu vou me chamar Chica Manicongo. E isso foi lá em meados do século XV, XVI, na época da escravidão. Só que o registro de pessoas transexuais no mundo existe há mais de 2000 anos. Os primeiros povos que registraram isso foram os povos, os indianos, o povo do Antigo Egito, os asiáticos. Naquela época já existia pessoas transexuais e já era registrado isso. Só que o termo é novo, mas pessoas trans já existem há muito tempo. E hoje vai ser o tema desse vídeo. A gente vai abordar esse assunto e essa fala não vai vir só de mim. Hoje eu trouxe um convidado muito especial e a gente vai compartilhar com vocês acontecimentos, fatos, histórias, experiências, nossa realidade para vocês. E esse aqui é o meu convidado de hoje, meu convidado especial, meu querido amigo Larry. E aí, gente? E depois que eu conheci ele, eu comecei a entender muito mais esse universo trans. E eu comecei a conhecer tantas coisas e hoje não poderia ser diferente, ele é a pessoa mais especial que eu poderia trazer aqui. A primeira pergunta que eu vou fazer pra você é: como é que foi antes de você afirmar a pessoa que você é atualmente, um homem trans? Então, gente, oi, né? E, bom, foi babado, menino. Ó, eu fui criado em berço evangélico. Até os meus 14 anos, eu tive uma desconstrução, assim, porque eu era bem conservador e fazia tudo certinho. Eu tinha promessa de não beijar, não beber, não fazer nada. Até eu casar com o meu preparado. E aí até os 14 anos, que foi quando eu fiquei com uma menina da primeira vez. E tipo assim, foi um bafafá terrível. Quando eu beijei ela, eu me senti mal, fiquei chorando. Na frente dela ainda, fiquei pensando que eu ia pro inferno. Era tipo assim. Aí depois dos meus 14 até os 21 eu fui me desconstruindo. E com 21 anos que eu me descobri trans. Porque fui assistindo uma peça de teatro. Mas até lá foi um grande processo. Então, dos 14 aos 21, você se considerava lésbica, bissexual? Então, aí foi uma coisa assim, bem louca da minha vida, porque eu não tinha muito bem um rótulo na minha cabeça, mas eu sentia que as pessoas me colocavam nesse lugar de lésbica, porque eu era uma pessoa mais masculina, e eu comecei a ter um relacionamento com uma garota na época. Eu não tinha um rótulo assim pra mim. Eu lembro que eu era muito mais fechado. Era uma coisa, eu não consigo dizer, era mais um sentimento, assim, mas era tipo uma repressão, sabe? É uma coisa meio estranha, não consigo dizer. Eu não sentia que a sociedade tinha essa coisa, tipo, de ser lésbica. Entendi. Mas eu sempre tive atração por meninos e meninas, porque eu lembro que no pré eu me apaixonei por uns gêmeos, era um menino e uma menina. Mas eu não me aceitava, então era bem complicado. E quando você foi aos 21 anos, né? Que você se descobriu como transmasculino, e como é que foi essa descoberta? Tipo, como que foi a dúvida? O que apareceu os sentimentos na sua cabeça? Como é que foi? Então, pra mim foi bem confuso assim, porque muitas pessoas falavam que você tinha que saber desde quando você era pequeno. Tipo assim, era uma certeza que você já sabia, só que eu não tinha essa certeza. E quando eu assisti essa peça, o elenco era de pessoas trans, se chama Cabaré Trans a peça, só que ela já saiu de cartaz, eu indico sempre pra todas as pessoas. E na peça tinha pessoas trans, tinha intersexuais, não binárias, tinha um homem trans que ficava nu na peça. E aí quando eu vi pela primeira vez, aí eu fiquei tipo assim, nossa meu,
Então é isso, tipo, só que demorou até eu entender e até eu aceitar. Eu fui ver a peça mais de 10 vezes, assim, tipo. Nossa. Aí eu fiz. Mergulhou, amizade, né? Eu fiz amizade com o povo, levei meu pai, levei minha mãe. E a minha mãe fala até hoje em dia que o que ajudou ela foi a peça, porque tinha muita informação. E é o que me ajuda a falar também. Mas quando você falou assim, mãe, pai, vamos lá assistir essa peça, como é que foi a reação deles? É porque assim, pra mim, eu não fazia nada consciente. Tipo assim, não era assim, eu vou levar meu pai e minha mãe porque eu sou trans. Era tipo assim, mano, tem uma peça, eu vou levar meu pai e minha mãe. Porque é legal. Tipo, parece assim, no meu fundo, no meu íntimo eu sabia, só que não era uma coisa intencional de verdade, sabe? Que você não despertou essa consciência. Né? Tipo assim, eu ia fazendo, mas só que era uma coisa mais intuitiva. Eu lembro que no final da peça eles falavam assim, toda a peça, toda a sessão, no final eles falavam, e as pessoas trans que tem aí na plateia, vêm até aqui pra gente dar visibilidade e tal. E aí eu lembro que, tipo, depois de umas 7 sessões que eu já tinha ido, na 7ª, aí eu tive coragem de ir lá. 7 é um número muito bom. Não, tipo assim, não é realmente a 7, tipo, eu nem sei quantas foram. Tá, entendi. Foi uma coisa assim. Mas tipo, eu já tinha ido várias sessões e eu nunca ia. Aí, tipo, do nada, eu fui lá e aí quando meu pai foi, eu tinha um amigo, que é o Andrew, inclusive, se estiver vendo esse vídeo, eu acho que não vai estar mais. Que ele não tá mais no Brasil. Mas eu lembro que ele falou assim, não, vai lá, amigo, vai lá. Porque no final eles falaram, as pessoas trans que estão aí, vem aqui na frente. E aí tava minha mãe, não lembro se era minha mãe ou meu pai, acho que era minha mãe. E aí ele falou, não, vai lá, amigo, porque eu já fiquei assim, ó. Eu falei, eu não vou ir não dessa vez. Eu não vou ir não. Eu fui porque ele me falou, né? E aí, tipo, no final da peça, aí minha mãe ficou tipo assim, ué. E aí eu lembro que a gente não conversou muito sobre isso. E ainda fui aceitar mesmo quando eu troquei de RG. Mas aí, tipo... Então, dessa época, né? Quando você começou a se identificar como uma pessoa transexual. Como é que foi a relação social com as outras pessoas? Sua família, ou outros amigos e trabalho também, de forma geral? Na época, eu lembro que eu tinha acabado de passar numa entrevista como uma mulher. Tinha passado na entrevista, era pra trabalhar de caixa no supermercado. Só que nesse meio termo, demorou acho que um mês ou um pouquinho mais, eu assisti a peça e aí eu me descobri. E aí, tipo, eu passei na entrevista, só que aí quando eu fui, eu já era uma pessoa trans. E aí eu falei, putz, mano, e agora? Aí eu fiquei muito nervoso. E aí eu lembro que na época eu tinha tirado alguns prints de que nome social era direito. Sim. E eu já cheguei lá falando, olha, você já... Só que era outra pessoa que me atendeu, que é a Su também, que é minha amiga. E é de Sagitário também, esses dois amigos que deram... Você é sagitariano, né? Aí eu cheguei lá, e eu falei assim, olha, você era a menina do RH da empresa, né? Aí eu falei assim, você já ouviu falar de pessoa trans? Aí ela ficou assim, aí ela... Já. Mas, tipo assim, ela não tinha informação nenhuma, depois ela me contou, né? Mas ela foi correr atrás, tipo, pra entender. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E aí, aí eu expliquei pra ela que eu ainda não tinha retificado o nome, tipo, expliquei coisas básicas, assim. Sim. Eu não tinha trocado o nome ainda, e sempre no meu crachá vinha o nome de registro antigo. Sim. E aí ela trocava pro nome que é o meu mesmo, só que ela colocava numa folhinha. Escreveu por cima e colou, né? Só que, tipo assim, antes de eu entrar, foi muito bom o acolhimento, porque ela fez uma reunião com a empresa, ela era muito empática. E ela falou, tipo, que ia entrar uma pessoa trans, que eu poderia usar o banheiro que eu quisesse. Sim. Eu lembro que fizeram piada, eu descobri isso depois, né, que a gente virou amigo. Mas eu lembro que fizeram piada, ela, tipo, corrigiu. Então ela me ajudou muito, me deu muito apoio. E foi lá também que eu comecei a dar palestra, porque, tipo, as pessoas não entendiam e eu percebia isso. E o teatro me ajudou muito a falar, e essa peça também. Então, tipo, como eu tinha informação, as pessoas iam perguntando e eu ia falando, só que ao mesmo tempo eu tava super inseguro. Só que, tipo, no teatro a gente aprende a estar em cena. Então, tipo assim, tá inseguro? Vai do mesmo jeito. E arruma postura, tipo, na época eu tinha seios ainda. Sim. Então, tipo, o que as pessoas mais faziam era, tipo, olhar pra cá. Ela não olhava no meu olho, ela fica, tipo assim... mas então, não sei o que, aí ela começa, aí depois você sabe, posso te fazer uma pergunta? Aí ou pergunta se é menino ou menina, alguma coisa assim. Então, tipo, eu passei por isso muito nessa época, porque eu não tomava hormônio, tipo, ainda usava o nome social. Isso que você falou é uma coisa que eu passo, às vezes. Assim, eu não fiz a cirurgia, eu pretendo fazer ano que vem, só que até eu conseguir passar pelo procedimento cirúrgico vai levar muito tempo, e enquanto eu não passava eu continuava vivenciando isso. E ano passado, engraçado você falar disso, ano passado foi o ano que eu mais sofri preconceito em relação à minha mama. As pessoas, eu não sei como que as pessoas podem olhar, tipo, falar com você... tipo, parece que o seu olho tá aqui, né? É tipo assim, sério mesmo que você não tá olhando a minha voz, ouve a minha voz, olha os meus traços. E tem que ficar olhando realmente a minha mama pra falar assim, não, esse cara é mulher, tipo, não entra na minha cabeça como é que uma pessoa consegue ter esse tipo de postura, esse tipo de comportamento e naturalizar, tipo... a pior parte disso não é apenas o olhar, mas depois o que sai da boca, quando a pessoa começa a olhar pra você assim. E isso que você falou sobre também a insegurança de falar sobre isso abertamente, quando eu me identifiquei como uma pessoa transexual,
eu tava na época da pandemia, e, tipo assim, já não bastava aquilo tudo que tava acontecendo no mundo inteiro, e surgiu isso dentro de mim, e surgiu com tanta força que eu fui correndo atrás dessa informação, e eu falei, nossa, ok, eu realmente me identifico como uma pessoa trans, passei em diversas consultas com... Você foi pesquisando? Fui pesquisando, fui me informando, porque na verdade, tipo, quando caiu a ficha, eu falei, como é que eu posso me identificar dessa maneira, mas ainda assim não compreender completamente? E aí eu busquei mais informação, busquei todas as informações possíveis com os médicos também, e recebi total apoio, só que no trabalho eu ainda tinha muito medo, até porque na época eu trabalhava de telemarketing, e telemarketing é muito abrangente, tem pessoas de todos os tipos, né? Então, assim, tem gente com a mente muito fechada, muito ignorante. Eu também estava com receio de sofrer algum tipo de retaliação, ouvi piadas, tanto que quando eu falei com algumas pessoas, o pessoal falou assim, vai, usa o banheiro masculino. Eu falei assim, mas eu não me senti à vontade, porque naquela época não tinha esses traços que vocês estão vendo agora. Não tinha nem essa voz, nem a barba, nada. Totalmente feminino. E eu falei, não posso estar no banheiro masculino dessa maneira. Então, assim, naquela época eu me assumi socialmente dizendo, um homem trans, mas não por nada pro registro. Não, mas isso é interessante, você falou assim, se assumiu socialmente, é porque tem essa parada, tipo, a gente não só transiciona a gente, tipo, a gente transiciona socialmente. Sim. E também tem que transicionar também pra gente. Então, tipo assim, às vezes você falou pra uma pessoa e você pensa assim, nossa, ela sofreu preconceito. Mas não, você foi super aceito, só que aí a pessoa já mudou a chave tão rápido que você ainda nem mudou, tipo, ela já quer, vai lá no banheiro, menino, você é meu filho, o banheiro tem só mictório. Sim, tipo assim, pra algumas pessoas, soa muito natural, porque deveria soar natural, deveria soar muito simples, mas assim, eu até entendo certas cabeças, porque as pessoas não conseguem entender. Mas o que não entra na minha cabeça é toda essa dificuldade de, tipo, naturalizar isso. Não, isso, é né? preconceito. Não, é preconceito, mas também muito por ignorância. falta, porque assim, eu acho que o que rola a gente, querendo ou não, é criado em um mundo bem conservador. E, tipo, tem muito normativo também. Tem essa coisa, tipo, então tem coisas que são padrões, tipo, a gente tá acostumado, até pra gente mesmo se desconstruir é difícil. E tipo assim, tem informação, a gente tem que ter primeiro acesso às informações e tem que estar querendo aprender, tem que estar aberto. Porque se você tem acesso à informação, mas você não quer aprender, você é ignorante, tipo, você... E você escolhe ser uma pessoa ignorante, você não vai continuar sendo preconceituoso. Mas, quando você falou isso que você começou a dar palestra, você sentiu que isso tinha um efeito das pessoas? Então, tipo, as pessoas abriam mais a mente? Mas o que acontecia era, eu percebi assim, eu acho que no mundo, desde que o mundo é mundo, existe, tipo, bem e o mal, existe dualidades no mundo. Porque, tipo, eu sou mais uma pessoa do mundo. Tipo, por mais que nós sejamos pessoas únicas, eu entendo que vão ter pessoas que vão gostar de mim e vão ter pessoas que não vão gostar de mim. Por eu ser quem eu sou. Hoje em dia, né? Tipo, eu nunca... Antes eu não tinha essa mente, mas hoje em dia eu tenho. Pelo que eu sentia das pessoas, muitas pessoas falavam, mais porque elas não tinham informação. Sim. Só que elas não sabiam que elas estavam me colocando em exposição, tipo, me deixando desconfortável. E pra me explicar isso, tipo assim, palestra, né? Imagina, sei lá, na época que eu trabalhava de caixa, passava mais de 700 pessoas. Porque, tipo, era o dia inteiro, era 12 horas, um dia, tipo, atendia muita gente. Imagina muitas dessas pessoas, tipo, ficar fazendo a mesma pergunta e você falando sempre a mesma coisa. Tipo assim, não imagina porque você já sabe, mas o pessoal, vocês podem imaginar. E aí, tipo... E ficar repetindo isso pra cada pessoa diferente o tempo todo, afirmando quem você é extremamente exaustivo. E aí, tipo, eu percebi que eram basicamente as mesmas dúvidas, só que partia de, tipo assim, consciências diferentes. Às vezes as pessoas não tinham informação e achavam ok. Às vezes elas pensavam que, tipo, que era mulher que virou homem, só que aí por que virou homem se quer ficar com mulher? Ou por que virou homem se quer ficar com homem ainda? Tipo, fazia uma confusão. E aí, tipo, eu lembro que eu desenhava no caixa, tipo, e eu era muito produtivo. E pra vocês que não sabem, quem trabalha no mercado, tem, tipo, você tem que passar 17 itens por minuto. 17 itens por minuto? Não sei se é isso, na minha época era uma coisa assim. Então, tipo, eu passava assim rapidinho e tal, aí nem sacolava, porque minha mão soa, né? Eu já abria a sacola, pá, aí, tipo, e ainda eu tinha que dar informação. Então, mano, aí, tipo, às vezes eu lembro que eu desenhava na notinha, tipo, aquele bonequinho do gênero, expressão, não sei o que, eu já cheguei a desenhar pra explicar. Literalmente, então, tipo, desenhou pra pessoa entender. E a pessoa não entendeu. E aí eu lembro que surgiu, acho que foi no mês de junho, né, que é o mês LGBT e tal, surgiu alguma coisa de dar palestra. E aí falaram, a menina do RH falou assim, que era a Ari, falou assim, tem um menino aqui trans que ele fala, tipo, vou ver com ele. Foi assim, do nada. Ela falou, vai ter um painel lá, tipo, pra dar palestra, você quer falar? Tipo, tem que... Os LGBT, tipo, vai falar, as pessoas também não sabiam muita informação, mas eu vi que tava querendo ajudar. Aí eu, tá bom, eu quero. Aí, tipo, foi a primeira palestra, assim, que eu dei, e aí as pessoas gostaram, e aí eu comecei a dar, tipo, pras empresas, assim, eu pegava os funcionários, e era no cartaz. Eu lembro que eu fui falar com um cartazista, e, tipo assim, era um cara hétero cis.
eu, tipo assim, fui morrendo de medo, mas ele era firmeza, só que ele tinha outra comunicação. Sim. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que dá medo, eu me colocava em certos riscos, não é riscos, mas tipo assim, você se arrisca, você tem Você que... expondo, né? Tipo, expor, você tem que fazer isso, porque se você não tivesse iniciativa, quem vai ter por você? Tipo, eu poderia ficar tranquilo, mas só que, tipo, mano, eu tenho que falar, se eu não falar, quem é que vai falar? Isso da palestra é fundamental. Esse ano eu dei uma palestra na empresa que eu trabalho, pela primeira vez eu falei para diversas pessoas, me faltava muita coragem, eu me preparei durante quase um mês para conseguir falar para 50, 60 pessoas aproximadamente. E aí eu percebi que quando você usa um exemplo real, você é um exemplo real, as pessoas conseguem entender melhor. Tem mais empatia também. Tem mais empatia também. A pessoa abre a mente da pessoa com muito mais facilidade. Então, assim, quando eu falei para as pessoas que, se não fosse pelas pessoas que passaram antes de mim, que abrir esses caminhos todos, o Keller nem existiria, você não existiria, e a gente não estaria tendo essa comunicação aqui agora, levando para cada um de vocês. Então a palestra é fundamental, tanto quanto a informação também, porque se você se permite a entender e absorver essa informação, abre portas, abre caminhos, e todo mundo consegue entender que você é um homem tão comum quanto qualquer outro homem. É muito delicado, porque é muito delicado. Você precisa estar bem mentalmente, porque assim, em todo esse tempo, por mais que eu estava exposto, eu fazia terapia e tipo, eu tinha uma rede de apoio. Sim. E tive informação, Sim. porque tem muitas pessoas também que a gente sabe que não tem, então, porque também muitas pessoas chegavam e falavam, mas tipo, eu consigo conversar com você e não consigo com outras pessoas que são agressivas. Tipo, as pessoas também falam isso. E aí eu falava, tá, mas ó, tipo, você tem que entender que nem todas as pessoas têm o mesmo acesso, tipo, as mesmas informações. Eu consigo falar porque eu vi, tipo, me falaram antes. E a mesma capacidade de se comunicar também, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que respondem de forma agressiva. Eu já ouvi cada coisa, as pessoas já chegaram a me tocar. Tipo, você tem peito? Nossa, tipo assim, eu tenho uma mama como você também, como mulher. Só que, tipo assim, eu não me senti desconfortável porque eu tinha uma intimidade com aquela pessoa. Só que, claramente, se eu não tivesse intimidade com aquela pessoa, eu me sentiria desconfortável. Só que eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito, muito tolerante. Então, assim, quando alguém chega em mim e faz uma pergunta muito cabulosa, ou até com uma entonação, assim, com piada, eu olho para aquela informação, tipo, não é assim. E aí eu explico. Eu tenho muita paciência para explicar. Então, eu sou o tipo de pessoa, de poucas que eu sei que tem a paciência de explicar, de passar essa informação, porque é realmente muito desgastante. Pensa, você tá ali no caixa, você atende 700 pessoas, 500 pessoas que seja, e para cada uma você tem que estar falando a mesma coisa. É uma coisa importante, assim, que eu consigo passar um filtro, mas isso é muito, tipo, treinamento mental mesmo. Muito. Porque é como você começa a pegar essa coisa da emoção e separa para uma coisa mais racional. Então, por exemplo, você começa a passar a informação não como algo que é seu, mas algo como que é do coletivo. E um ponto muito importante que você falou sobre o peito encostar, eu percebo isso também, que socialmente as pessoas, os caras principalmente, têm mania de, tipo, bater no peito, assim, bater assim. Sim, os homens, então, a forma de cumprimento deles. Então, tipo, também isso é muito delicado, porque a pessoa nem sempre sabe que você é trans, então às vezes ela vai fazer isso e não é nem na maldade. Inclusive tem um rapaz lá na empresa que toda vez que ele vai me cumprimentar, ele fala, e aí, Keller? Aí ele faz no meu peito assim, e aí... Meu, isso é Não, foda. tipo assim, na primeira vez eu me senti desconfortável, eu levei um susto, só que eu fiquei... Eu falo ou não falo? Só que no final das contas eu acabo nem falando, deixa eu rolar, porque tipo assim, eu sei que não é na maldade, é uma forma de cumprimento, só que eu levo. E uma coisa importante, antes da minha transição, eu não sei, eu tenho uma coisa assim com tetas, e aí eu tinha, tipo, umas tetas que eram mais ou menos médias, vai. E aí eu tacava na cara dos meus amigos, tipo, eu pegava como uma forma... Sem roupa? Sem barder, pelado, assim, tipo, não nu, mas eu sempre me vi, as minhas tetas... Porque ela era uma coisa que eu não me identificava. Então, tipo, eu transformava em piada. Ou naturalizar, não sei. Naturalizar. Porque quando eu tava com os meus amigos, eu, tipo, às vezes eu não ficava com camiseta. Sim. Tipo, pra mim era normal. Mas depois que eu transicionei. Antes, tipo, eu lembro da minha prima. Eu nem lembrava disso, mas eu lembro que, tipo, a minha amiga me falou uma vez. Que na verdade era minha ex, mas hoje em dia a gente é amigo. Ela falou assim, nossa, mas uma vez quando a gente... quando a gente namorava... Não, você chegou lá... Você chegou na sua casa, sei o que, saiu correndo e tá com a teta na cara da sua prima. Tipo, era umas coisas bestas assim, sabe? Mas tipo, sei lá, velho. Você naturalizou. Isso da mama, eu não consigo, por exemplo, hoje tem muitos movimentos, né? Onde muitos homens trans que têm a mama ainda, eles andam sem camiseta e eu acho isso assim, fodástico. Só que é uma coisa que eu não me sinto confortável. Não, então, porque você tem que ter coragem, querendo ou não. Muita coragem. A sociedade, tipo, vai te julgar. O teatro também ajudou muito a naturalizar. Então, tipo, foi uma coisa assim, mais natural, sabe? O processo foi outro, porque no caso eu fui desenvolvendo a minha comunicação. Um detalhe importante, foi graças à espiritualidade que fui desenvolvendo a minha comunicação. Então hoje, a forma como eu me expresso foi toda a evolução que a espiritualidade trouxe pra mim e eu levo até vocês. E
esse lance do teatro, eu já pensei em fazer teatro várias vezes, só que eu nunca tive acesso, não sei por qual motivo, até hoje eu não entendo muito bem, mas ainda me interesso pelo teatro. E isso eu acho muito interessante essa coisa de naturalizar o corpo, né? A gente já falou, eu e o Léo já falamos sobre nudez em outro momento, ele fala assim, bunda é bunda, isso, aquilo. Só que tipo assim, minha bunda ninguém vai ver, tipo, eu morro de vergonha, né? Então assim, cada pessoa trans tem suas camadas, tem as suas dificuldades. É um processo muito único, não tem regra, né? É o universo pessoal de cada um. Mas assim, quando você... a gente falou agora sobre essa questão do social, né? E depois que você retirou a mama, essa questão da cicatriz, quando você anda sem camiseta, você acha que as pessoas ainda olham assim? E como é que você, tipo, as pessoas fazem pergunta pra você? Como é que é? Sobre a mastectomia. Primeiro, quando eu fiz a mastectomia, no processo da recuperação, quando eu tava de colete, essa coisa que os caras faziam assim, batia também, era muito louco, porque, tipo assim, já fazia... Tem um tempo quando você faz a cirurgia, você fica com colete. Tipo, acho que um mês, não lembro, bastante tempo. Sim. E aí eu lembro que eu fui inventar de cortar o cabelo, porque, tipo, fazia muito tempo que eu não conseguia lavar o rosto. Lembro que um cara, tipo, fez assim e eu, tipo, mano, meu Deus do céu, tipo, eu ficava com medo dele bater, né? Com muita força cada cirurgia. Ele tava, tipo, menino! E eu com colete, aí eu... Eu lembro que quando eu tava vendo uma live, teve um menino que tava falando que as pessoas sempre perguntavam da cicatriz dele. E ele até respondeu uma vez que era uma coisa de coração, porque, tipo, ele não se sentiu confortável de falar no momento. Sim. E eu lembro, tipo, que no começo, eu acho que é porque também tem bolhas sociais. Então, tipo, no começo eu acho que as pessoas olhavam mais. E é uma coisa que também você se sente, tipo, constrangido dependendo do olhar e do momento, porque, tipo, é um olhar de curiosidade que pode vir a mesma coisa dos seios. É o mesmo olhar, assim, tipo, a pessoa olha, mas fica meio assim. A cicatriz te incomoda? Não, tipo, eu lembro que no começo, quando eu tive o impacto com essa informação e eu comecei a pesquisar, eu falei, nossa, mas essa cicatriz, tipo, e eu queria muito fazer pela uréola, porque, tipo, eu não queria que ficasse cicatriz. Então, eu lembro que me incomodava no começo, só que aí depois, tipo, eu fui pesquisando, fui entendendo, fui vendo o poder que é, tipo... E hoje em dia eu tenho passabilidade, então a cicatriz pra mim é muito importante pra afirmar quem eu sou. É lógico, isso é pra cada pessoa, mas eu gosto muito da cicatriz. E teve uma vez que eu tava na natação, e era um monte de senhorinhas, né? E aí elas, nossa, menino, mas o que é isso? Não sei o que. Aí, você já operou do coração? Tipo, ficou falando umas coisas assim. Aí eu, não, eu sou trans. Aí, tipo, eu falei, puta, mano. E era um lugar que eu não tava, tipo, já fazia muito tempo que eu não falava, tipo, que eu não era exposto dessa forma. Sim. E eu tava só de sunga lá, aí ela falou assim, não, ela é trans, igual aquela menina da novela. Aí eu já fiquei assim, tipo, Ivan, né? E eles falam a Tami, né? Geralmente. Nossa. Aí elas começaram a propagar lá a informação e tipo assim, aí eu já falei, não, vou pra minha aula, não vou ficar aqui dando informação não. Aí, tipo, eu já falei que era transpai, já saí. Eu acho que até antes da cirurgia ou depois eu acho que a gente tem que trabalhar pra ter essa consciência, porque senão a gente fica se rebaixando, tipo, a gente precisa se colocar em um lugar de merecimento. Antigamente essa questão do processo de transição, no passado era uma incógnita, as pessoas não entendiam, a ciência, os médicos não entendiam, e eles falavam que isso era um tipo de instrumental que obrigava a pessoa trans, tanto o homem quanto a mulher, a passar por diversos exames psiquiátricos para poder ter um laudo ali. E hoje em dia, essa questão do laudo não é mais necessário. Você não precisa, para fazer transição, você não precisa de nada do tipo, mas esse processo, né, de psicólogo é muito importante. Tipo assim, as pessoas acham que assim, eu tomo hormônio, vai ficar com a aparência masculina, ganhar a barba, a voz e pronto. Não, a chave muda. Tanto que quando eu comecei a entender, no primeiro ano, foi um ano muito, muito difícil pra mim, porque eu comecei a observar que eu tava tendo um tipo de comportamento que eu via outros homens cisgêneros tendo também, eu falei, puta que pariu, faz muito sentido isso. Tipo assim, tá tudo ligado à testosterona. Eu comecei a me sentir mal comigo mesmo, porque eu pensei, meu Deus, como é que pode, né? Eu fazer transição e eu tô me transformando em uma outra pessoa que não condiz com o meu comportamento. Mas é aí que você também vira a chave, porque a transição não é só de gênero. A transição é tudo, né? É tudo. É da cabeça, do corpo, até do seu espírito mesmo, porque tudo muda. Então assim, você se adapta na sociedade de outra forma, com outro comportamento. Façam terapias. Vá no psicólogo, fale sobre isso, porque querendo ou não, por mais que você vai abordar assuntos pessoais da sua vida pessoal, familiar, profissional, você vai acabar percebendo que, querendo ou não, a transição tem uma certa influência ali também. Cirurgia, como é que foi esse processo do hormônio para depois da cirurgia? Quando eu fui começar a minha hormonoterapia, é assim que fala, né? Terapia hormonal também. Terapia hormonal, eu tava muito na dúvida ainda, porque pelas vivências que eu tinha,
Mano, a bolha muda muito, né? Nossa, demais, demais. Eu acho assim, todas as pessoas, elas mudam muito. Tipo, a gente envelhece também, a gente vai mudando, vai amadurecendo. Só que por esse impacto social, a gente muda, tipo, muito mais drasticamente. E também as pessoas transmasculinas, que usam hormônio de testosterona, muda muito mais rápido do que as mulheres trans ou travestis, né? Porque você acrescentar o hormônio é muito mais fácil do que você tirar o hormônio. Eu tinha um relacionamento que na época era uma mulher cis, e ela tinha muita testosterona, então ela tinha bigode, eu não gostava, e falava muito mal de pelos, e tipo, a testosterona falava muito mal, porque ela não gostava dos pelos. Sim. E aí, tipo, a testosterona ia ganhar pelo. Sim. Então, tipo, eu lembro que era uma coisa que eu ficava muito em conflito, não só por ela, mas eu acho que todas as pessoas falavam muito mal de pelos, tipo, de suor, tipo, de muita coisa, de cheiro, e falava dessa coisa da agressividade. Então, e eu lembro que eu, por ser visto como uma mulher masculina, eu tinha um humor, tipo, que as pessoas falavam que eu era muito engraçado, mas só que o meu humor, às vezes, ele era mais agressivo, mas só que tava tudo bem porque eu era uma mulher. Sim. Então, tipo, quando eu comecei a pensar em tomar hormônio, eu fiquei pensando nisso. Nossa, mas como que o meu humor vai ser? Tipo, se eu usar esse mesmo humor que eu uso agora, eu vou ser um homem agressivo, talvez eu possa ser machista, tipo, eu fiquei pensando muito nessas coisas. Como que as pessoas vão ver? E eu ficava preocupado, tipo assim, quando eu estiver andando, tipo, de noite na rua, aí agora eu ando do lado de uma mulher e tá ok. Mas se eu for tomar hormônio, ou se eu for ser visto como homem, eu vou ter que atravessar a rua pra não assustar ela. Processo, porque quando eu vejo uma mulher na rua e eu tô na mesma calçada, de noite, eu evito ao máximo de andar ao lado dela, porque, infelizmente, só quem é mulher sabe o quanto que é delicado você se sentir tão desconfortável do lado de um homem que você nunca viu, porque, infelizmente, hoje o mundo tá do jeito que tá. Eu acho que muitas pessoas sentem, viu? Depois Nossa, realmente. Mas tem uma vulnerabilidade ali, tipo, Sim, muito. E a gente muda até nosso comportamento, de como até vai falar com as mulheres, ou como vai se comportar, porque é literalmente uma transformação completa. E aí, tipo... Desculpa a pergunta, mas você acha que a sua transição influenciou negativamente no seu relacionamento? Não, teve um impacto, sim. Porque eu lembro que na época, eu tava ela tava no auge de ser lésbica. E eu tava me descobrindo homem. Então, tipo, caiu que pra ela tava mexendo com a sexualidade dela. Então, tipo assim, como assim? Eu tô gostando de um homem, então... Só que ela foi uma das pessoas que mais me apoiou também. Quando eu falei assim, o cara que me chama de Larry, ela foi a primeira pessoa a mudar. E a gente se conhece desde a primeira série. E, tipo assim, aí as pessoas falam, nossa, mas eu te conheço há tanto tempo e eu não consigo mudar o nome. Tipo, era uma pessoa que eu me relacionava, mal cota, e, tipo, ela mudou. Então, tipo, mano, não é sobre isso. Porque isso, por exemplo, na época eu tava dentro de outro relacionamento, e isso influenciou negativamente no relacionamento também, a minha transição, porque eu também namorava uma mulher, eu sempre me considerei bissexual, só que ela sempre se considerou lésbica. Então, quando eu falei pra ela assim, olha, eu acho que eu tô me identificando de tal forma, eu tô me vendo de outra maneira, ela surtou. Ela falou assim, eu jamais namoraria um homem, eu tenho nojo de homem. Então, é uma coisa mais agressiva. Foi muito agressivo quando ela falou. E quando ela falou aquilo pra mim, eu me senti tão mal, eu falei, tudo bem. Eu tava disposto a abrir mão de quem eu era em nome do amor. Só que o amor, na verdade, né, gente, amor é acolhimento, é você respeitar a pessoa, independente de quem ela é, de quem ela possa ser. Naquela época foi um impacto muito grande, depois levou mais meses ainda pra eu poder abordar esse assunto dentro do meu relacionamento, porque quando ela chegou em mim pra falar, ela falou assim, lembra daquela vez, lá no início do ano, que eu falei assim com você assado, me desculpa, eu percebi que eu errei, agora eu percebo que eu errei, e se você é uma pessoa trans, ok. Só que, tipo assim, aquilo já tinha aberto uma ferida e não tinha como mais consertar. Eu acho que quando você tá nesse processo também, você precisa de liberdade, porque você tá se descobrindo de novo. Então qualquer coisa, tipo, vai te machucar, vai te ferir ou vai te travar. E feriu não só a mim, mas também principalmente o nosso relacionamento. Tanto que isso, depois que eu comecei a procurar o médico e comecei a passar por diversos exames e consultas, não tinha mais volta no nosso relacionamento. Impactou tão negativamente que tudo mudou. Mas que ela tava ali me apoiando, me respeitando e me chamando da forma como eu gostaria de ser chamado, já tinha influenciado negativamente. E naquela época, no seu antigo relacionamento, depois desse processo de transição e você ter assumido pra ela ter te aceitado, depois como é que foi? Disso? Ela me ajudou nos processos, tipo, ela foi assistir a peça também. E ela ficava puta também quando alguém errava. Tipo, ela corrigia a pessoa, tipo, ela militou junto comigo. Só que eu acho que a minha consciência, ela tava me levando pra outros lugares mesmo. E, tipo, eu precisava de mais espaço. E tipo assim, a gente, querendo ou não, tava em um ciclo de relacionamento. E sabe esses relacionamentos antigos? Você vai e volta, tipo, fica em um ciclo. Então eu acho que como tava muitas coisas mudando muito rápido pra mim mesmo, aí, tipo, eu quis mudar isso. Porque, tipo, eu percebi que, mano, isso tá impactando negativamente. Porque, tipo, também
ela também tá em um processo de autoconhecimento. Só que, tipo, nós somos pessoas diferentes. Então, tipo, ela lida de uma forma que eu lido com outra. Tipo, eu não quero mais lidar dessa forma. Então, tipo, acho que foram escolhas, sabe, que eu fui fazendo. E que foram boas, porque, tipo, eu acho que quando você encerra um ciclo, quando você tem maturidade pra encerrar um ciclo, não significa que vai ser fácil. Porque é muito difícil. Mas quando você entende que você precisa... ou encerrar, ou transmutar ele, ou se colocar de uma outra forma, tipo, isso é uma coisa boa, porque abre espaço pro novo também. Após a transição, é uma transformação muito grande. E você acha que depois da transição, você acha que a sua orientação sexual mudou? Então, na verdade, eu acho que eu sempre fui uma pessoa pansexual, porque desde pequeno eu sinto atração por pessoas independente do gênero. Sim. Só que quando eu era criança, eu levava muito fora de menino, porque eles falavam que eu era muito masculino, tipo assim, uma bruxa, não sei o quê. Nossa! Por que meninos fazem isso? Nossa! E eu sentia atração por meninas também quando eu era pequeno, só que eu não podia sentir porque, tipo, era da igreja, era errado, não sei o quê. E então eu sempre não me aceitei, sempre abafei muito isso pra mim. Só que eu acho que a partir do momento que eu transicionei, eu fiquei mais livre pra, tipo assim, mano... Só que é foda porque você tem que sair do armário várias vezes. Então, tipo, eu percebi que... eu já tinha escutado muitos homens trans falando que pós a transição, eles se relacionavam mais com homens cis. Porque eu não faço ideia, deve ser o mundo gay. Mas só que de fato isso aconteceu comigo. Tipo, eu comecei a me relacionar mais com homens cis. Porque antes da transição eu nunca tinha me relacionado. Sexualmente, com pessoas de pênis, pra ser mais específico. Então, tipo, depois quando eu comecei a ter essa experiência, eu comecei a ter mais. E aí eu percebi que eu tava com algum bloqueio, com alguma coisa de sentir atração por meninas. Tipo assim, eu sempre senti atração por todas as pessoas. Só que o rolê é eu me aceitar. Você achava que você era desrespeitoso? Tipo, eu tinha muito receio de ser machista, de ser invasivo, de estar pegando em alguma ferida dela. Tipo, porque mulher passa muito abuso, mais do que homens. Então, tipo, não que homens não passam, mas mulher, tipo, tem essa coisa. Então, eu não sabia flertar. Tipo, até hoje eu não sei. Nossa, nem me fala, nem eu mais. Então, tipo, e com homem é muito mais fácil. Tipo, é muito mais sexual. Esse universo do masculino também me trouxe a mesma coisa, porque quando você é mulher, você é ensinada, doutrinada a seguir um determinado caminho. É aquele caminho ali que toda mulher tem que seguir. E quando você foge desse caminho, você começa a perceber certas coisas. E eu sempre me identifiquei como bissexual também, porque eu também me recordava, quando eu era criança, que eu gostava de algumas meninas da minha escola. E era uma paixão, assim, tão fofinha, eu adorava, assim, fazer cartinhas, desenhos, era a minha forma de expressar minha paixão. Só que eu ainda, assim, eu não entendia que era, tipo, eu gosto de meninas. Eu não sabia exatamente o que era esse sentimento, então eu me expressava dessa maneira. E aí, quando eu beijei a primeira garota, eu falei, caraca, eu realmente sou bissexual. Mas, tipo assim, só que eu não me senti mal. Eu tive tanta certeza que o único beijo foi o suficiente pra mim poder assumir pra minha mãe no dia seguinte, após o dia, eu falei assim, mãe, eu sou bissexual. Ela falou, você é o quê? Eu falei, eu sou bissexual. Ela falou, tá bom. E aí, tipo assim, que ele tá bom, foi tá bom uma ova. Minha mãe virou capeta comigo, e foi assim, um ano muito, muito difícil, em questão assim que, quando se trata de religião, que a religião também influencia muito, né, no comportamento, no pensamento e na fala da pessoa, eu também venho de um berço evangélico, né, religioso. Então, assim, a minha família foi um processo muito difícil, tanto que naquela época a minha mãe, antes de eu me identificar como uma pessoa bissexual, minha mãe conversava sobre o que era sexo, a forma de como se prevenir e tudo mais, e ela me explicou que se eu não tomasse cuidado eu poderia engravidar. E eu tinha tanto medo da gravidez, era um tabu tão grande na minha mente, que eu pensava, nossa, eu jamais vou encostar num homem, jamais. Só que, tipo assim, a testosterona fez que eu encostasse em outro homem, sexualmente dizendo. Tanto que a minha primeira relação sexual com homens foi quando eu tinha 21 anos, 22 anos. Foi algo recente, tô com 25 agora. E esse universo masculino é realmente muito louco. Porque assim, você perde o seu jeito de falar, bora ficar, bora transar, manda foto e é isso, papo. Fotos, nudes. É muito simples você se relacionar com outros homens. Você não tem esse mesmo cuidado, esse mesmo tato como você tem com uma mulher. Tipo, e eu não sei até onde, eu sinceramente não sei até onde tem essa influência, até onde isso impacta, mas hoje as mulheres se interessam bem menos por mim. Posso estar falando merda, mas tem um rolê da genital. Não, da genital. Tipo, querendo ou não, as pessoas colocam, tipo, mulher cis nessa caixinha, tipo, genitais, né? Sim. Tipo assim, porque se a pessoa é cis e hétera, ela tem uma outra vivência. Tipo,
Tipo, geralmente, não é uma regra, mas geralmente ela vai se atrair por tipo, Pessoas homens com de pênis. pau Aham. e aí, tipo, tem esse padrão, sabe? Sim. Só que, tipo, também isso não é uma regra. Eu tenho uma amiga cis que, tipo, são pan, enfim. Ah, então, eu também tenho uma amiga que ela Ou se héteros relacionou pela mesmo. primeira vez com um homem trans e eles são juntos até hoje. Ou pode ser também porque não aparece tantos homens trans. Porque eu, como uma pessoa trans, eu só comecei a conhecer muitas pessoas trans por causa do Victor. Mas, Porque, tipo, então, eu a comecei a gente se conhecer- conhece por causa do Victor. Se Sim. fosse só por mim, eu não ia conhecer tantos homens trans. Foi literalmente o que eu disse no início do vídeo. Eu conheci o Larry e esse universo abriu, porque assim, você faz a transição, a gente sabe que tem a comunidade. Só que você não sabe nem como você tá ali dentro daquela comunidade, porque assim, você nem sabe se aquela pessoa é trans, ou como que você vai conhecer outras pessoas trans, ou como é que você vai E entrar tipo, nesse pensa, rolê. se pra gente é difícil, imagine pras pessoas que não é da comunidade. Porque eu já escutei muito isso, tipo, não é que as pessoas não sentem atração pela gente ou não quer ficar, porque elas não sabem, tipo, o mesmo receio que a gente tem, elas têm também. Aqui também tem a influência da... Porque eu sou um homem afeminado. Eu pinto a unha, eu tenho jeitos afeminados, que tanto que, eu não sei como é que você já foi visto pela sociedade, mas as pessoas acham que eu sou um homem gay. Você acha Já fui também. Então você acha que isso também impacta? Ah, Você eu não? acho que sim, porque, tipo, pode ser, vamos supor que alguma pessoa te vê e sente atração, se for uma menina, no caso, né? Uhum. E acho que se for uma menina trans, ela vai, tipo, saber lidar melhor, porque ela vai ter isso mais aberto. Sim. Agora, se for uma menina cis e ela tivesse essa coisa do padrão, pode ser que ela faça uma leitura que você é gay. Tá Ela aí pode ficar com receio. um ponto importante que eu queria até trazer aqui pra conversa. Você acha que, após a transição, você acha que os homens te objetificam muito ou fetichizam? Nossa, demais. Nem Como precisa fala a terminar. palavra? Fetichiz, não sei falar. Eu também não sei, mas é isso. Fetichiza, Uhum. não sei. Demais. Porque, tipo assim, eu acho que posso estar errado, tá, gente? Ó, uma coisa importante. São vivências pessoais. Não quero hater. Ó, aqui não é uma régua. Aqui não é uma régua. Tipo assim, isso daqui é o certo, a sua vida é o certo. A gente tá contando nossas experiências. Como eu falei no início do nossas episódio, perspectivas. nossas histórias, vivências pessoais. Por exemplo, um cara gay cis, vamos colocar aí. Ele tem vivências com outros homens, porque ele é gay. Só que geralmente são homens com pênis. Então quando ele vê um homem com buceta, pode falar isso? Sim, Será? imagina, né? Porque quando ele vê um homem, ele fica tipo, mano, nossa, nunca tive experiência, mas sempre tive a curiosidade. Só que eu não gosto de mulheres, eu gosto de homem. Então, tipo, tenho vontade. Alguns conseguem comunicar isso e ok, tipo, você entende. O cara chega em você e fala isso, eu nunca tive experiência, eu gostaria de experimentar. Como é que você lida com essa fala? Não, então, hoje em dia, gente, eu sou outra pessoa. Eu já tive momentos que eu já fui mais vulneráveis e não queria me relacionar. Hoje em dia, se eu tiver afim, eu falo, então vamos pra primeira experiência. Uhum. Inclusive, eu vou entrar agora até naquele assunto que eu ia falar sobre vulva. Que Uhum. eu falei, eu aprendi isso com o Pau Pavaz. Não sei se você conheceu ele. É um homem trans que, infelizmente, ele já não tá mais no planeta Terra, né? Não, acho que já ouvi falar. Mas ele, tipo, muito foda. Uhum. E uma vez eu tava vendo um vídeo dele, era tipo no começo da minha transição, eu tava vendo um vídeo dele com o Pedro, que era o marido dele na época. Sim. E aí, tipo, ele tava falando isso, ele estava contando como eles se conheceram. E aí, tipo, o Pedro tinha curiosidade pra... Tipo, não curiosidade, eles se conheceram, ele acho que não sabia que era trans, enfim. Mas aí eles foram se relacionar e o Pedro falou assim que era o primeiro homem trans que ele ia ficar. Tipo, que ele nunca tinha tido experiência com vagina. E aí ele falou assim, então... Eu te mostro, tipo, abriu a perna e tipo, foi explicando. Porque assim, a gente, na posição que a gente tá, a gente naturalmente já explica e ensina muita coisa. Só que esse quesito sexual pra mim, por exemplo, não é um problema. Porque na verdade, ao decorrer da minha vida, eu já me coloquei em tantas situações que eu tive que ensinar ou explicar, mas assim, fora do universo transexual. E hoje a explicação, o ensinamento é muito natural pra mim. Então assim, das primeiras vezes que eu ouvi isso, eu confesso que me deu uma coisinha assim, mas nada que tipo assim, não vou transar com esse cara que tá sendo babaca ou tá sendo idiota. Eu falei, quer saber, eu acho muito interessante quando a gente é a primeira vez de algo pra alguém. Não sexualmente dizendo, mas qualquer contexto. E aí a gente deixa uma marca ali na vida da pessoa. E eu gosto de deixar a minha marca na vida das pessoas. Então assim, quando o cara, por mais que ele tá me olhando só pra poder ali extravasar a vontade dele, de saciar a curiosidade e tudo mais, eu não... Você pensa que tá abrindo caminho, né? Tipo assim, eu tô abrindo caminho pra ele, e eu tô abrindo caminho pra minha vontade também, pra poder saciar o meu prazer. Só que isso não me prende mais. Então assim, Sabe, eu já foi a primeira vez pra alguns caras já. Pra poder finalizar aqui, que esse papo tá muito bom, mas ainda permanecendo nesse contexto, de questão assim, de falas ou comentários, qual foi situações que você presenciou de preconceito, de transfobia que mais te impactou?
Eu acho que o que mais me impactou foi uma vez que eu trabalhava no mercado. Voltando pro mercado. Gente, misericórdia, eu traumatizei, mano. Esse mercado trabalhar tipo, com o público é isso, né? Trabalhar com o público. Tinha uma moça que ela era doidinha, ela sempre ia lá. Mas ela era doida, gente, no ponto dela chegar fazendo flexão no mercado. Ela era doidona. E chegava gritando e falando com todo mundo e não sei o que, ela era louca. Nossa! Mas ela era uma cliente que sempre ia lá. Tipo, todo mundo conhecia ela. Sim. E aí um dia eu encontrei ela na rua. E nessa época eu tava tocando maracatu com o pessoal lá. Sim. E aí eu tocava um instrumento que era uma alfaia, tipo, é bem grande assim. E eu tava tocando e tal. Aí ela passou do outro lado da rua, aí eu falei pro povo, olha, a moça do mercado, vamos tocar pra ela, não sei o quê. E a gente começou a tocar lá, ela ficou sambando lá no meio da rua, beleza. Aí, tipo, ela foi embora, né? Só que eu não parei de tocar, tipo, eu não acenei, né? Eu, não sei o que, e aí, isso aí. Aí, beleza. Aí, no outro dia, eu fui trabalhar e ela apareceu lá no mercado. Aí, eu falei, nossa, olha lá. Aí, eu falava com ela, né? Aí, eu falei, e aí, tipo, lembra de ontem, né? Não sei o que ela foi lá no caixa. Só que ela chegou muito puta, mano, lá. E ela chegou, tipo, batendo, assim, no caixa. Mas, para você ou com outra coisa? Era pessoal dela? Então... Era o quê? Tipo assim, se ela tava puta com outra coisa ou foi com aquela situação? Eu não faço ideia. Ela chegou assim no caixa, tipo, batendo assim, ó. Me xingando, tipo, seu filho da puta. Você ficou com vergonha de mim, não sei o quê. Aí ela saiu. Nossa, tipo, aí ela saiu, tipo, no mercado, falando assim, isso não é menino coisa nenhuma, tem buceta, não sei o quê. Tipo, começou a ser muito transfóbica e expor mesmo, falar um monte. O segurança ainda foi tirar ela. E ainda isso foi muito agressivo, porque, tipo, ela ficou. Muito violento. Acho que, mas só que foi a coisa mais violenta que eu já tive, ainda bem, porque, tipo, tem muitas pessoas que realmente sofrem, que morrem, enfim. Física, né? Mas aí eu fiquei, tipo assim, travado, né? E aí todo mundo ficou olhando. E aí o segurança foi tirar ela. E ela ficou falando um monte. E aí, tipo, só que eu ainda tentei, tipo, eu só respirei, tipo, fui passando as coisas. Consegui falar, um pio era um choro, meu. Eu fiquei só assim, ó. Pra mim, ano passado foi o ano mais conturbado, porque, novamente, trabalhar com o público é muito difícil. Você lidar com pessoas que... É muita gente sem noção, muita gente desrespeitosa. Então, ano passado, eu durante 6 meses, eu trabalhei... Até a fevereiro desse ano eu tava lá. Eu tava trabalhando numa loja de conveniência, né, aquelas de posto de gasolina, e lá vendia álcool. Não dirija bêbado e vende álcool lá, né, foda. Nunca entendi isso de posto de gasolina. E vendia álcool lá, e as pessoas iam pra consumir e ficar ali trocando uma ideia. Então, assim, era gente de todo tipo, de todo lugar, e eu atendia muito cliente ignorante, assim, bem chucrão mesmo. Isso aconteceu, assim, não foi uma vez, não duas. Já perdi as contas de quantas vezes eu fui atacado lá durante esses 6 meses. Mas é uma das cenas que foram duas situações que impactou muito. Que tinha uma mulher lá, que ela era Zé Droguinha. Ela chegava o tempo todo drogada, assim, cheirada, bêbada também. E ela chegava muito agressiva. E teve um momento que eu tive que colocar ali um limite. Porque eu tinha acabado de limpar o estabelecimento inteiro. E ela já chegou com um copo assim, derramando uma bebida. E eu falei, pô, não faz isso não, acabei de limpar. Tipo assim, naquele momento eu perdi a paciência. Porque toda vez era a mesma coisa. E eu, como eu falei, eu sou muito tolerante, muito paciente. E aí ela... Aquela única vez que eu repreendi ela foi o suficiente para ela me atacar até a minha última reencarnação. E não tinha segurança lá. Não, imagina, não tinha mesmo. E aí ela falou assim, você acha que você é quem para falar isso comigo? Você é uma porra de uma mulher, você nunca vai ser homem, o que você acha? Ela falou assim, do nada, ela soltou assim, tipo assim, realmente, eu sou uma pessoa que não tenho reação, e nesse momento eu não fui diferente. Eu fiquei assim, paralisado, em choque, e a segunda situação foi quando... envolveu uma outra mulher. Ela chegou 3 horas da manhã no meu turno da madrugada. E ela tava bêbada, meio tombando assim. E eu fiquei preocupado quando vi ela, porque, pô, mulher bêbada, infelizmente, acaba atraindo muitos esses caras que querem abusar, assediar elas. E eu falei assim, você precisa de ajuda, atendi ela ali, dei todo o acolhimento pra ela. Ela falou assim, não, de boa, falou comigo tranquilamente. E ela falou, mas eu quero beber. E eu já percebi que ela estava alterada. Eu falei assim, você tem certeza que você quer beber mesmo? Você quer realmente fazer isso, continuar bebendo? Ela falou assim, eu quero, tô suave, tá comemorando hoje. Eu falei, tudo bem. E aí ela foi bebendo, e ela tava lá interagindo com os outros caras ali. E eu fiquei assim preocupado, porque eu já sabia da índole daqueles caras pela convivência ali. E eu ali trabalhando, observando ali, pra ter certeza que nada ia acontecer. E aí teve um momento que ela simplesmente surtou, porque ela se deu conta que ela tava sem a bolsa dela. Ela chegou lá sem a mochila dela. E ela não sabe onde que ela deixou, porque ela passou em outros lugares. E ela começou a me atacar, como se a culpa fosse minha, de ter pego a mochila dela, como se fosse responsabilidade minha de alguma forma. Sei onde da sua bolsa, você chegou sem aqui. Ela falou assim, você sabe sim. Eu falei, mas eu não sei. Você chegou aqui sem mochila, eu tô tentando conversar com você aqui e tudo mais. Ela falou assim, você sabe sim, caralho, você é mulher pra assumir seu erro? Aí ela jogou assim do nada, eu olhei pra cara dela e falei,
do que você tá falando? Ela falou assim, você acha que eu não sei? Você fica aí com essa barba aí, com essa voz, mas você acha que eu não sei? Não, eu percebi no instante que eu cheguei, eu percebi na hora que eu cheguei. Na hora que, tipo assim, coisas eu falei, agressivas e, tipo, diretas. né? Eu falei, caramba, ela chegou lá no estabelecimento, eu fui super simpático com ela, 3 horas da manhã, virado, cansado de tanto trabalhar, e eu preocupado com ela, e a primeira coisa que ela fala, você acha que eu não percebi quando você chegou? Tipo, quando eu cheguei, tipo assim, aquela fala ali me quebrou tanto, que ela, depois daquilo, ela continuou bebendo, ela entrou em coma alcoólico ali no estabelecimento, ela caiu no chão e tava numa situação, assim, horrível de presenciar aquela cena. Nossa Senhora. E aí a gente teve que entrar em contato com a ambulância, a ambulância chegou lá e recolheu ela acordou dentro da ambulância, e depois ela não queria ir embora e saiu de lá, e ela continuou me atacando, e chegou a moça do outro turno para poder me substituir, né, que é o turno dela, e aí eu normalmente quando ela chegava, eu já abraçava ela, beijava, a gente se cumprimentava, e aí depois eu ia embora, só que assim que ela chegou, eu saí direto, porque assim, aquilo ali me impactou muito, 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 eu não tive nem como falar um bom dia pra minha colega de trabalho. E aí eu fui pra casa e no meio do caminho eu tava subindo a ladeira, ela ficou me ligando, eu atendi, ela falou assim, eu fiquei sabendo o que aconteceu, eu sinto muito, eu sinto muito. E aí eu falei, que porra, eu tô cansado de passar por isso, todo santo dia é isso. Chega um momento que eu fico me olhando no espelho e me pergunto, qual é o meu problema? Eu tava no telefone assim, e tipo assim, é uma coisa assim, um questionamento que a gente traz pra gente mesmo, porque qual é o meu problema? Qual é o problema de eu ser assim, de ser essa pessoa que eu sou? Eu não entendo. Chegou um momento que eu me questionei por quê. Não entende porque não tem problema. Porque não tem um problema, de fato não tem. Mas o meu questionamento de não entender, porque eu não entendo como é que a pessoa consegue ser tão preconceituosa. Como a pessoa consegue ser tão ignorante e falar assim, eu vi no momento que você chegou. Mas isso é foda, tipo, é por isso que impacta tanto a nossa vivência e, tipo, quem a gente é, porque é o tempo inteiro, tipo, quando que alguém chega em você e fala, caraca, você é muito lindo, tipo, com tanta energia Sim. quanto a agressividade. Sim. E, tipo assim, é mais de uma agressividade, então, tipo, por isso que você vai começando a acreditar nisso, sabe? Sim. Tipo, isso que é foda. A gente da comunidade, na verdade, diversas outras comunidades, pessoas negras, pessoas com deficiências, pessoas da comunidade LGBT, são pessoas que são vistas na sociedade como vulneráveis, como minoria. E só que através dessa vulnerabilidade, essa minoria que as pessoas colocam na gente, é aí que a gente consegue essa força, essa resiliência, essa capacidade. Porque se vocês observarem bem, muitas das pessoas, seja independente da comunidade, qual seja, essas pessoas estão sempre buscando passar informação. Tanto que isso que eu sempre trago nos meus E não que seja uma obrigação. Não é uma obrigação, mas assim, é o nosso desejo de querer transformar o mundo num lugar melhor, confortável, para as outras pessoas que vão vir depois da gente. Porque a gente honra a nossa vivência aqui, para as outras pessoas que passaram, que morreu, para a gente poder existir aqui. E a gente que tem esse chamado, essa capacidade de se comunicar e levar isso que a gente está fazendo aqui agora para vocês, é o que eu desejo. Isso é uma coisa assim que grita dentro de mim. A consciência de querer levar a consciência para outras pessoas. Então, hoje... E se vocês têm oportunidade, aproveita, porque ninguém é obrigado a ficar dando informação. Ninguém é obrigado. A gente não é ninguém. Independente da comunidade, ninguém é obrigado a passar informação. A gente passa porque a gente quer e porque a gente acredita que o ser humano vai evoluir através disso. Eu já impactei pessoas levando informação. O Léo já impactou outras pessoas levando informação. E a gente também já foi impactado. Já fomos impactados também com a informação, porque a informação, ela abre portas, principalmente da sua consciência, da sua sabedoria, e te leva a lugares que você nem sequer imagina. Então, assim, você que está assistindo esse vídeo, você está tendo acesso à internet nesse momento. Por isso que você está aqui assistindo a gente. Usa da internet. Usa da internet para poder buscar a informação correta, a melhor informação. Busca canais de comunicação que você possa agregar na sua vida, na sua sabedoria, qualquer tipo de informação, não apenas sobre transexualidade. Por exemplo, eu fui criado em berço evangélico e tal, tive muito essa coisa, a gente passou por muito preconceito, mas só que, tipo, eu tenho um tio que ele é pastor, e uma vez eu sonhei que ele, tipo, foi preconceituoso comigo, eu acordei fazendo xixi na cama, de tanto medo, mas quando eu vi ele na realidade, ele mudou meu nome pro masculino, ele me chama de Larry, tipo, ok, sempre respeitou, ele é pastor. E... eu quero que você fale uma coisa que foi boa também. Eu não quero acabar nessa bad, não. Ok. Porque tem que trazer esperança, misericórdia, sai fora. Uma das coisas mais legais, que é muito simples, mas é muito bom, foi quando, depois da transição, eu passei por muitos preconceitos, muitas dificuldades em relação familiar. A família pra mim ainda é um detalhe, assim, é muito delicado falar sobre família pra mim. E de um tempo pra cá, eu tenho me surpreendido muito. Muito, muito, muito. Em relação à minha mãe, por exemplo, foi uma grande luta,
mas ela tem se esforçado muito, e só o fato dela estar se esforçando, e por mais que ela erre às vezes, é muito bom ver o esforço dela. Mas o que eu mais gostei recentemente é que a minha avó, eu tenho me conectado com a minha avó, porque na verdade eu me desconectei muito da minha família por questões preconceituosas, eu me desconectei de todo mundo, segui minha vida e simplesmente comecei a me conectar de tempo pra cá. E minha avó, ela desde criança, eu acho muito engraçada essa lembrança, ela me chamava de Kel. E aí eu nunca entendi, eu falei, vó, por que você me chama de Kel? Não tem nada a ver com o meu nome, né? Que no nome de registro não tinha nada a ver com Kel. É um apelido que ela colocou em mim. E aí, depois que a gente voltou a se conectar, ela me chamou de Kel, aí eu falei, caraca, meu nome é Keller. E as pessoas me chamam de Kel por ter essa dificuldade de falar o meu nome. Aí ela já falou assim, meu filho, o menino. Da última vez que eu vi ela, tava com o cabelo azul. Ela falou assim, eu adorei seu cabelo azul. ela me chamou de meu neto, assim. Então, assim... Que legal. Tem tudo isso que é muito ruim e que é terrível. Mas também tem o outro lado da moeda que é muito, muito bom. E são essas pequenas coisas que fazem a gente continuar seguindo. E vale a pena. E vale muito. Tipo, é quem você é, né? E aí quando liga isso, é muito bom. Que o meu é todo o acolhimento que eu já tive. Desde quando eu falei da primeira vez, tipo, pra minha família, por mais que eu entenda que eles têm as dificuldades, tipo, você sabe quando a pessoa tá se esforçando. E quando as pessoas naturalizam. Eu tenho amigos muito incríveis, que eles me ajudaram muito e super naturalizaram quando eu não tava acreditando. Então, tipo, isso é muito importante. E eu acho que é todas as pessoas que me apoiam, assim, todos os momentos que eu tive, que as pessoas olham com naturalidade e olham pra mim como Larry mesmo sem, tipo, ver outras coisas, sabe? Elas me veem muito mais a minha essência, tipo, e a gente se encontra pra curtir a vida e não pra, tipo, sabe, ficar preso nisso, nessas coisas, assim. Tudo bem conversar, mas enfim, todos os acolhimentos que eu tive é muito bom, foram muitos também. E também quando eu fiz a mastectomia, eu acho que foi mais impacto, assim, também, porque quando eu me olhei no espelho, porque as pessoas sempre me questionaram muito sobre, tipo assim, você não vai ter, não vai se arrepender, não sei o quê. E quando eu me olhei, eu fiquei chorando muito e foi um impacto, tipo assim, eu tive uma lembrança de quando eu era pequeno. Então foi como, tipo assim, porra, eu já não tive peito, eu não tinha peito, a gente nasce sem. Então, tipo, era isso, se ligou, tipo, agora eu tô conectado com o Larry pequeno. E aí, tipo, eu consegui mudar essa coisa, sabe? Então, tipo, foi uma coisa muito, não só, teve muitas coisas boas, mas isso foi muito legal também. E é isso. O intuito disso, como eu falei pra vocês, era trazer a informação, a realidade, as histórias, pra vocês poderem entender mais. De forma resumida, é levar consciência pra vocês. E eu espero que vocês tenham pegado essas informações, que possa ter aberto a mente de vocês e conseguido levar vocês a outros lugares que vocês nem sequer imaginavam. Então, deixa aqui o comentário de vocês, o que vocês mais gostaram aqui no vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado por você ter vindo, Larry. Obrigado pelo convite também. Gente, eu tinha muito mais pra falar, ele que quis encerrar, vocês viram, gente, né? eu e o Larry, quando a gente tá só eu e ele, meu Deus, a gente papia. Olha, coisa boa, hein? Eu quero saber de coisa boa agora. A gente fala muito e a gente vai encerrar esse vídeo dessa maneira. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Beijo, gente. Obrigado. E até o próximo. Até mais.